dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um episódio Nerd Exos. Meu nome é Paulo Hellboy Leomil. Ficou esquisito, né? Escolhe o outro, bicho. Pois é, não ficou bom. Não, fica assim. E aqui, loco comigo. Lando Calrissian, é Humberto mesmo. E com o nosso link ali interdimensional, lá direto para o... Onde você tá, Vitor? Uai, foi o universo do Hellboy, velho. É? Aqui é o Vitor X, galera, pra conversar com você sobre o Vermelhão. Vermelhão. O Vitor ele foi contratado lá pela entidade ali que combate essas forças. Como é que chama a CIA a CIA e o FBI do Hellboy? Em português é BPDP, né? É, BPDP. Biro de Pesquisa e Desenvolvimento Paranormal. Biro de Pesquisa e Defesa Paranormal. Tá lá no Biro. Bem, gente, esse episódio nós vamos falar do filme, o novo filme do Hellboy, que acabou de sair do cinema aqui no Brasil. Sim. Ainda não estreou nos Estados Unidos, né? Mas nós vamos falar de Hellboy e o Homem Torto. Nós vamos falar o que a gente gostou, o que a gente não gostou, se foi um acerto, se foi um erro, o que tem a ver com as HQs, né? Porque ele é baseado numa HQ, a gente vai falar sobre isso. Mas antes de tudo, por favor, nossas sinopse, não, como é que é? Meu Deus. O momento sinopeiro. Nosso momento sinopeiro. Eu tô ficando cagado. É a idade chegando. Nosso momento sinopeiro, por favor. A vinheta. Momento sinopeiro. Além disso tudo que o Paulo falou, Hellboy tá completando 30 anos de publicação esse ano, entendeu? Então a gente vai aproveitar para falar do personagem, da história dos quadrinhos. Eu não sei se vocês queriam isso não, mas eu vou falar assim mesmo. Pode aí falar. Vocês vão interromper na hora que der. Tá bom, cadê o Yoda da vergonha? Vai ser bom. Inclusive vai ser ótimo. Então vamos lá, sinopse. Baseado no popular personagem Hellboy da Dark Horse Comics, criado por Mike Mignola, o reboot Hellboy e o Homem Torto traz um novo e mais sombrio capítulo do personagem. Durante a década de 1950, né, Hellboy, interpretado por Jack Kesey, se une a Bob Joe Song, uma novata agente do BPDP para uma nova investigação nas Montanhas Apalaches. Lá, eles descobrem uma remota e assombrada comunidade dominada por bruxas, liderada pelo sinistro demônio local, conhecido como Homem Torto, que foi enviado de volta à Terra para coletar almas para o diabo. À medida que exploram os mistérios sombrios deste lugar isolado, Hellboy enfrenta os segredos enterrados de seu próprio passado, levando a uma batalha épica contra forças malignas que ameaçam desencadear o caos sobre o mundo. O filme é dirigido por Brian Taylor, conhecido por seu trabalho em Adrenalina e Ghost Rider, e promete trazer uma abordagem mais fiel ao tom original dos quadrinhos. Ele fez qual Motoqueiro Fantasma? Você sabe? Acho que ele fez o primeiro e o segundo. Só o bom e o ruim. Então tá. Era só pra saber se ele tava no crédito ou devendo. Ghost Rider, Espírito da Vingança. Eu tenho que conferir se ele fez os dois ou se ele fez Acho que esse é o primeiro. só o dois. Espírito da Vingança? Será? Eu não vou ter que... Vamos olhar no Google. Eu acho que é o 2, cara. Espírito da Vingança, eu acho que é o 2. Essa sinopse tá um pouquinho errada, né? Porque ele não vai fazer uma investigação nas Montanhas Apalaches. Eles caem no Apalache, né? Por acidente. E aí acaba acontecendo o filme. Que é um pouquinho diferente do quadrinho já. É o 2. É o 2. É o 2? Então ele tá devendo um pouquinho, Ele tá devendo. Tá devendo muito. Tá pouquinho. A Adrenalina é legal, cara. Adrenalina em inglês é Crank. Adrenalina é muito com bom. Jason Statham. É um filme, fez o 1 e o 2, né? Eu acho bem legal o filme Adrenalina. Adrenalina é legal, sim. Divertido de assistir, né? Mas vamos lá. Porque realmente ele não foi investigar. Acontece um evento que faz com que eles caiam nas montanhas e por lá fiquem, e aí acaba ajudando as pessoas. Bom, como o Paulo e o Vitor falaram, esse filme ele foi inspirado na revistinha de mesmo nome, que no Brasil não saiu como Homem Torto, ela saiu como... É uma outra coisa, cara, não tem nada a ver. Em inglês é The Crooked Man. Em português é O Vigarista. É O Vigarista, The Crooked Man. Enganador, eu acho que é Vigarista. É Vigarista. E aí que ele saiu como o Homem Torto, e as revistinhas já estão até
republicano já com esse outro nome. Que na revistinha, eu não sei se eu antecipo que eu vou falar aqui ou não. Eu tenho 3 dessa revista aqui. Eu tenho o Hellboy and the Crooked Man, que saiu junto com vários outros contos. Isso. Eu tenho a coleção do Hellboy em TPB, né, em trade pack, tipo encadernado. Uhum. Esses aí tem lá ela de novo. E eu tenho uma outra edição que é uma história, são 2 histórias. É o The Crooked Man e o Retorno de Alfie Cobb, uma das bruxas que tem no filme. É aquela bruxa branquela. E o que é importante? O que é importante a gente ir pontuando? Essa história, por que ela não aparece num monte de coisa ali do Vitor? Essa história ela ganhou um prêmio Eisner. Exatamente. No ano seguinte à publicação. O Eisner Falando nisso, né, Humberto? O Hellboy, o Mike Mignola junto com o Hellboy, e quantas coisas também, mas mais com o Hellboy, desde o ano seguinte ao lançamento, o Hellboy ganhou o prêmio Eisner ou outros prêmios de quadrinhos. Desde a criação dele até 2015, 2016, estava ganhando prêmio. Praticamente todo ano, Mike Mignola aparecia lá. E aí, essa história é uma das histórias mais reverenciadas do Hellboy. E aí, eu tô me segurando. Eu tenho que falar aos poucos, porque eu não quero entregar tudo que eu tenho de impressão. Que aí já no caso é impressão mesmo. É uma história que ela não tem aquela primeira parte do trem e não tem a moça. Isso. Não, esse personagem não existe. Só que pro filme, para ter alguma relação, porque a revistinha você não tem que ter muita ambientação. Se ela acompanha o personagem, você não precisa de uma desculpa de por que ele está passando na montanha. Ele investiga coisas sobrenaturais mesmo. Então, eles criaram aquela ambientação ali com o trem, com um acidente de trem que desafia as leis da física, né? Que só um vagão descarrila, só ele sai, o resto continua. Ele rola violentamente barranca abaixo e as pessoas que estão lá dentro, ninguém morre, a pessoa sai de lá e ninguém morre. Ali já as leis da física foram para o espaço, mas tudo bem. Ali já tem um demônio na Terra. Poderia sobreviver ali, ele sobreviveria, a mulher não. E aí... Não, primeiro que ela não ia ser tão expulsa assim do trem, né? Ele fica batendo lá dentro. Bom, se ela fosse expulsa, ela ia voar. Porque eles o filme tem alguns problemas. Esse é um, por exemplo, de que o trem... o vagão descarrilha sozinho e continua o resto. Sozinho assim, só ele. Só ele, literalmente, só ele. Já tá errado na lei da física. Aí começa a mostrar o vagão capotando ali nas montanhas e de repente corta só pra eles rolando sozinho. Não, depois mostra o vagão. Não, depois mostra, falando. Eles fazem um corte pra ele, o vagão rolando. Depois tem um corte dos dois rolando. E depois mostra o vagão lá no fundo, toda amassado. Mas isso aí é no comecinho do filme e ele acabou. Pois é. E essa moça, ela tem um papel importante até para dar um pouco mais de dinâmica para os dois agentes que estão lá, né, o Hellboy e ela. Porque o Hellboy, nessa história, ele é o Hellboy, que não é o Hellboy que as pessoas que só assistiram o filme e não lê revistinha estão acostumados. Que os 3 primeiros filmes... os dois... Se você comparar com o filme, ele não é o Hellboy. Se você comparar com o quadrinho, ele é o mais Hellboy de todos. É o mais Hellboy de todos. Os 2 primeiros, que foram daquele Benício Del Toro, ou do ator que você está falando? Não, o diretor. Os 2 do Benício Del Toro. O diretor Benício Del Toro. E tem um último que Cara, eu assisti esse filme, eu nem lembro dele. O último eu lembro, mas eu lembro triste. Sim, ele é tão... Eu sei que ele é ruim porque ele foi apagado da minha memória. Os 2 primeiros são com o Ron Perlman fazendo o papel do Hellboy. E o Ron Perlman é muito carismático. Muito. Então ele faz um Hellboy que não é o do quadrinho. Não. Tem um coque samurai horroroso, ridículo. Tem um monte de coisa que não tem nada a ver com os quadrinhos. Mas são 2 filmes bons. São bons filmes bons. Com um Hellboy super carismático. Isso. São bons filmes. O terceiro filme é o David Harbour, né? O xerife lá de Stranger Things. Isso. O pai do adotivo da Eleven. E ele tá com o cabelo solto, que o Hellboy nunca viu o Hellboy com cabelo solto nos quadrinhos. Cabelão. Cabelo de heavy metal lá. E não tem nada a ver com... Tem menos ainda a ver com os quadrinhos. O filme é muito ruim. O que acontece os 2 primeiros filmes, eles criaram uma imagem, para quem só viu o filme,
criaram a imagem de um Hellboy, o herói de ação. O cara que aí, vamos falar, pro cinema tem sentido se você pensar depois do universo da Marvel de cinema, né? Dos heróis de ação e tudo. Hellboy não é um herói de ação, não é o mote principal dele. Isso criou uma distorção do Hellboy da revistinha pro Hellboy do cinema que perdurou durante um tempo. Aí veio esse terceiro aí que é bastante ruim. E agora veio um Hellboy que é um Hellboy da revistinha. E o Hellboy da revistinha, muitas vezes, ele só tá lá. Ele não tem aquela interação, aquele bate-papo, aquele lero-lero, par romântico. Assim, não é... Nossa, isso me irrita tanto. Não tem isso, cara. Não tem isso. E aí, por muitas vezes, o Hellboy tá lá vendo aquela coisa acontecer, todo mundo desesperado e ele olhando, só. E fala uma coisa ou outra. Ele tá muito próximo, a gente já falou aqui da série Invencível. Na primeira temporada ali tem um personagem que é um demônio investigativo lá, que é inspirado no Hellboy. É a cópia do Hellboy. Ele chama Damian Darkblood. Aquele que não existe, né? Não existe. Não. Tô falando do Invencível. Invencível. Pois no Invencível ele não tem aquela coisa dele investigar as coisas nos quadrinhos, não sei o quê. E aí, o Hellboy desse filme, ele vai quebrar uma expectativa em todo mundo que só foi ao cinema por ele trazer um Hellboy que foi o Hellboy que inspirou a ida dele pro cinema. E é engraçado que teve uma alteração tão grande que se manteve, né? Porque teve um segundo filme, depois teve o terceiro que desandou, que foi, assim, no mínimo, muito corajoso a galera tentar fazer um outro filme partindo do zero e que não fez um filme de apresentando a origem, que todo filme do Batman tem isso, né? Todo filme fica apresentando... Do Homem-Aranha tinha, né? Do Homem-Aranha. Tanto que o Homem-Aranha que a gente mas vê agora não tem mais. Agora tem mais. Tanto que o grande acerto da introdução do Homem-Aranha no MCU foi não contar a origem dele. Então você fica 35 filmes contando 35 versões Foi um grande acerto. E aí, beleza. Roberto, deixa eu só, antes de você passar pra frente, eu só completar um negócio que você falou. Os filmes do Benício não, do Del Toro lá, Benício é o ator, do Del Toro, eles inicialmente era para ser uma trilogia, igual você falou. O terceiro filme não aconteceu por uma conjunção, principalmente de dois fatores. O Mike Mignola, o criador do Hellboy, ele começou a ficar muito insatisfeito com o rumo que estava tomando. Ele era consultor, mas ele não era roteirista nem nada. Aquilo que a gente já falou, ele vendeu os direitos pro personagem para poder fazer o filme e ele não tinha controle sobre o que estava acontecendo. E ele começou a divergir muito do que o Del Toro estava fazendo, entendeu? Aí ele disse que chegou a ter... o clima ficou meio ruim entre os dois. E, além disso, o segundo filme não fez tanto dinheiro quanto eles esperavam, né? Aí começou essa brigaiada interna lá e eles pararam. O Del Toro é um fã declarado não só do Hellboy, como da arte do Mike Mignola. Ele já falou em entrevista, eu já vi ele falando, que muito do que ele faz no cinema é inspirado nos quadrinhos, na arte do Mike Mignola. Então, assim, eu sei que ele gosta da obra original, ele respeita, mas aquela ali é a versão dele do personagem, não do Mike Mignola. Exato. E isso causou desavença e levou a não ter um terceiro filme. Eu gosto muito do primeiro filme e do segundo, o Exército Dourado lá, também gosto. Mas não é o Hellboy dos quadrinhos, né? Assim, eu prefiro, às vezes, ver o meu personagens que eu gosto, né, de quadrinhos, ver na tela, mesmo numa versão diferente, como se fosse um universo alternativo, ou é o seu universo alternativo da Marvel, ou é o seu hoje da DC, do que não ver. Mas que aquele lá é muito diferente, né, dos quadrinhos, é muito diferente. É muito diferente. Tem um Ron Perlman super carismático, que ajuda a gente gostar do personagem. Ele é a cara do Hellboy. E tem uma história legal, mas não é Hellboy de quadrinhos. Cara, eu gosto dos filmes do Del Toro, da atmosfera fantástica que ele cria, cara. Ele cria uma atmosfera fantástica ali que é muito legal. Eu também gosto. Eu não gosto do Abe Sapien, eu não gosto do relacionamento dele com a Liz Sherman, eu não gosto de algumas coisas que o Hellboy dele faz. O Abe Sapien dele, porque o que acontece? O que ele faz com os personagens, principalmente o Hellboy e o Abe, e outros também?
Eles são personagens que são monstros, mas que agem como humanos. Eles querem ser humanos, entendeu? Uhum. E o Abe Sapien dele ele não tem ele assim, ele não tem um sexo, parece que ele não tem um sexo definido. Ele é muito alienígena. E nos quadrinhos ele não é assim, entendeu? Ele é tipo um Hellboy. Ele é um cara que em aparência ele pode ser considerado um monstro, mas ele é um cara legal, é um cara que ele tem as coisas que ele gosta de fazer que são humanas normais. Ele quer fazer o bem, ele tá ali para poder fazer o que é certo e pronto, entendeu? É isso aí. Mas vamos voltar ao filme. Que aí que eu a sua que eu tava história aí, concluindo era. Humberto. Então, assim, depois de ter esse aí que o Vitor fez muito bem, esse parênteses aí para explicar por que não teve um terceiro, como é que teve uma mudança, como é que o Mike Mignola fez participando indiretamente da produção, eles foram muito corajosos de lançar um Hellboy da revistinha, um tempo depois desses filmes todos, pegando uma história que é uma das melhores histórias do Hellboy, premiada, que sai em tudo quanto é coletânea, e uma história que mostra o Hellboy como o Hellboy é, assim, não tem como mudar. E foram incrivelmente fiéis à história. Isso foi muito corajoso. Muito corajoso. Por quê? Quem não leu Hellboy, quem não conhece Hellboy, a não ser do cinema, ou nem conhece Hellboy, vai ter uma enorme dificuldade de sacar o que é desse filme. Vai ter uma grande dificuldade para entender o que aconteceu. Então, você fazer um filme que muda toda a percepção, que vai mudar toda a percepção do público sobre um personagem que já é conhecido do cinema. Tá? Partindo para uma premissa que não é de conhecimento de quem não leu a revistinha, ou de quem também não viu o filme, que é um personagem que é um demônio, não sei o que e tal. Porque com certeza teve gente que foi assistir o filme que não assistiu os outros. Né? E é esperado que isso aconteça. A chance do filme ser mal interpretado, mal entendido ou não entendido por essas pessoas é muito grande. Aí entra a minha percepção sobre o filme. Que quando eu assisti com o Paulo, com o pessoal da técnica, e a minha esposa não foi. Eu saí do cinema e falei assim, nossa, a melhor coisa que teve foi a minha esposa não vir, que ela ia odiar. Porque ela é exatamente esse público. Não leu a revistinha, acho que não viu o filme, se viu não lembra, ela não ia entender. Cara, a gente assistiu, tinham nem 10 pessoas no cinema. No finalzinho, assim, do filme, 2 pessoas foram embora. E aí eu já comecei, eu saí do cinema, o Paulo com a percepção dele, eu falei assim, e eu com a minha percepção, falei, cara, eu não sei o que eu achei. Eu preciso entender, deixar as ideias assentarem na minha cabeça. E aí, vamos lá, quando eu assisti os primeiros Hellboy, eu achei legal. Mas assim, numa época em que a gente viu muito herói ser alterado pro cinema. E a gente viu o Wolverine virar de 1,60 m para 1,90 m e virar um galã bonitão em vez de um cara peludo, baixinho e fedido. A gente viu muita coisa. E gostamos. A gente viu muita coisa diferente. A gente viu os Batman lá, todos que fizeram do filme, desde 89, uns Batman muito diferentes. Assim, e aí a gente tá acostumado assim, a chegar, vai pro cinema, não vai aquele personagem que você tá acostumado. Tem até Batman que brilha no escuro agora, Batman tem gente que gosta. Brilha no escuro. E o Batman com roupa de mamilo. Aí teve de tudo. Aí a gente chega lá e assiste um filme, e o filme é bom. O filme não é ruim, o filme é bom. É um filme de ação. Aí você chega para dessa vez agora, quem não conhece, quem não tem essa percepção, eu cheguei lá, eu tive um choque, porque eu tinha os 2 Hellboy na cabeça. O Hellboy da revistinha e o Hellboy do cinema. E aí eu saí de lá, assim, com um conflito de percepções. Porque pro Hellboy do cinema, esse Hellboy não tem nada a ver, esse Hellboy é ruim. Não é um filme de ação, é um filme de terror, eu não entendo nada, não gostei. Né? Pro Hellboy do quadrinho, esse filme é fenomenal.
Porque pela Curti pra primeira, caralho, velho. pela primeira vez na minha vida, eu entrei e assisti, mas eu demorei pra... Eu só fui sacar isso no dia seguinte, tá, gente? Porque eu tive que ordenar, igual um Tetris, ordenar as coisas na minha cabeça. É você chegar e falar assim... pela primeira vez, você chega no cinema e assiste um quadrinho. Pela primeira vez... alívio, Humberto, que eu achei que Não é vocês a dois primeira tinham vez, odiado. né? Mas Não, tudo bem. foi a primeira vez. Caralho. Foi a primeira Eu vez não que eu... gostei da parte do trem. O resto É. eu gostei pra caralho. Gostei demais. Foi a primeira vez que Ó. que eu saí do cinema sem... Que eu saí do cinema confuso, mas foi a primeira vez que eu assisti um filme e que eu posso falar assim... Era assim no quadrinho. Porque normalmente você fala assim... Ah, tudo errado. Ele não é desse jeito. Ah, tá errado, não é desse jeito. Principalmente a Talvez gente seja que o é filme nerd. mais fiel de um personagem de quadrinho feito até hoje. Pra mim Talvez foi. seja. Foi, disparado. Não, para. Bem, vamos lá. Ó, pela cara ruim do Paulo, todo mundo já percebeu. 2-1. Ele já falou assim, não, para. É porque ele odiou, todo mundo já É, percebeu. cara, eu acho o seguinte. Vamos começar pelo... Eu acho que é porque você não leu os quadrinhos. Você gosta só dos filmes do Hellboy Cara, do cinema. vamos lá de novo. Vamos lá de novo. A gente bate toda vez essa tecla. A obra ela tem que ser por si só. Não tem que depender do quadrinho. Ela tem alguns problemas, acho que começa pelo orçamento que a gente viu, né? É. Ele é um orçamento de... Ele não foi divulgado o orçamento. Ele é um filme de baixo orçamento. É um filme que custou de 20 a 25 milhões de reais. De dólares. Não teve ainda uma bilheteria divulgada ela não abriu efetivamente. bilheteria nos Estados Unidos, né? Pois é, mas... Só vai divulgar mesmo quando abrir nos Estados Unidos, ponto. Mas é que tá um negócio. Não abriu nos Estados Unidos, nem na Inglaterra e muitos países da Europa ainda não recebeu. Em muitos países da Europa... Parece que a Ásia recebeu primeiro. A Ásia recebeu, o leste europeu e o Brasil e a América do Sul. E aí, Estados Unidos, o oeste europeu, Inglaterra, né, que tá no oeste europeu. Eu não sei se eles estão esperando... Eu não sei qual que Halloween. é a estratégia. Eu não sei se eles estão esperando Halloween. Pois é, mas não faz sentido. Porque o grande mercado deles ali Ô, Paulo, é o mas deixa eu mercado te falar americano. alguma coisa. Vários filmes saem... Esse tá sendo muito antes, mas sai uma semana antes no Brasil do que aqui. Eu não sei Tá, porquê. mas vamos É uma fazer... vantagem que vocês têm. Mas vamos fazer um histórico, né? Ele vem de alguns sucessos, né? Até apesar que os outros dois não foram tanto. Mas eles tiveram uma repercussão e alguns deles são considerados blockbuster. O primeiro. Né? É considerado. Então, assim, existe uma expectativa. De quantos são os filmes, você lembra? Né? Eu acho que é 2000, eu acho que um é de 2007, não sei qual que é. Mas o que acontece? Eu vou falar tecnicamente, viu, gente? Tecnicamente, 2004, tecnicamente. É 2004, 2008. Então, assim, já tem... E 2019. 20 anos. Desde 2007. Tem 20 anos desde o primeiro filme. O outro é 2008 e o filme que foi ruim é de 2019, que provavelmente é o filme que a maior parte das pessoas tem mais chance de ter visto, né? Quem for mais novo, principalmente. Eu acho o seguinte, o filme, dá pra ver claramente que eles usaram o quadrinho como storyboard. Total. Isso é óbvio. Tanto os ângulos de câmera, até as partes de corte, são um corte de quadrinho. Total. Já é uma coisa que você tem que relevar muito se funciona para um cinema. Se utilizar isso. É muito raro. Né? Lógico, tem alguns que você vai pegar, tipo Sin City, mas Sin City ele criou a atmosfera lá preta e branca, o vermelho, já se insere muito dentro da questão do quadrinho. Agora, quando você vai para um live action, já tem que relevar muito isso. Né? Você vê que não houve uma transposição assim para a mídia, né? Então você tem um ritmo ali como se estivesse lendo quadrinho. Eu tô concordando com você. Okay. Eu falei isso na minha fala. Existe um outro problema ali, que eu acho ali, é o tipo de película que foi usado. Que é uma película assim, mais azulada, uma película ali que muito próxima dos filmes de slash. Oi. Só, tipo assim, é a mesma... Eu não entendo disso. Mas a película, né, as cores, tá falando aí, é igual filmes de bruxa que foram feitos, tipo A Bruxa de Blair. Bruxa de Blair não, né, mas tipo A Bruxa de Blair a coloração é exatamente aquela. Então, vamos lá. É o que eu tô querendo levantar algumas coisas. A cor que tem lá é o vermelho. Qual é o vermelho? E ele nem tá tão vermelhão. Nem tá tão vermelho, né? Ele tá meio mais vinho. Né? A própria maquiagem dele ali, eu vi algumas cenas ali que dá pra
e me tirava um pouquinho, mas aí é questão minha, tá? Mas a ambientação, assim, não é uma ambientação muito trabalhada, né? Você vê, tem alguns efeitos bem bacanas. Efeito prático, Tem né? uns efeitos práticos bacanas. Tem pouco CGI. Né? Pouco CGI. A gente teve um problema de dublagem, que eu acho que a nossa dublagem ele foi falha pra caramba. Isso é importante falar, porque o filme começa a descair do cinema, eles tiram legendado, só tem dublado. Assistir ele dublado, assim. E a dublagem foi muito falha, foi muito estereotipada, assim, e tirava a gente muito, a mim, me tirava muito do personagem. Eu não gosto de dublado. Principalmente esse personagem ali, querer imitar muito sotacão de caipira, americano, cara. E ficou Deixa eu perguntar um negócio pra você, Paulo, você e pro Humberto aí. Aquela hora lá, que ele tá no trem, e o outro agente lá, que morre de cara lá, ele pergunta pro Hellboy se ele tá com medo das coisas na floresta. Aí o Hellboy fala assim, eu sou as coisas da floresta que causam medo. Como é que eles fizeram em português? Ele falou assim, tá te causando calafrios? Ele falou assim, eu sou os calafrios. Até que não ficou ruim, não. Mas no inglês ele fala assim, você tá com medo das coisas assustadoras na floresta? Eu sou as coisas assustadoras. Entendeu? Mas até que foi legal. O ruim, cara, isso aí que você falou. O sotaque dos caras querendo fazer da roça tava muito, muito ruim. Não era muito ruim. Eu acho assim, se tivesse o diretor de dublagem bom... Aí a culpa é da dublagem. Eu acho que é a questão assim... Eu sei que em inglês devia ter um sotaque ali também. Sim. Mas... Se você vê algumas séries que passam, por exemplo, vamos falar o True Blood. O True Blood tem uma parte ali dos caipiras ali acho que é... Só que o True Blood é o caipira da Louisiana. Ali é o caipira mais do norte. Mas assim, pro brasileiro não vai importar muito. Não faz muita diferença. Então assim, ele podia fazer mais leve. Podia ter um sotaque, mas um sotaque um pouco mais leve, assim, não ficou muito estereotipado e te tirava do... O sotaque é muito ruim mesmo. Te tirou, realmente me tirou muito do filme ali. E tinha umas coisas de sotaque que quem já rodou o interior do Brasil sabe que ninguém fala daquele jeito. Não. Ninguém fala daquele jeito. Trocando uns L's por R em lugar onde ninguém troca. Pois é, então assim... Não, é cebolinha. Não, é tipo assim, eu vou falar assim, essa arma aí, ó, aí fala, essa arma aí... Aí tudo bem, você trocar esse L, ok. Mas falar assim, olha a rua, como é que tá. O caipira não troca o primeiro L por R. Entendeu? Não é exatamente essa palavra, não, mas é uma palavra desse tipo. Ele podia ter um personagem ou outro ali que é secundário, que não tinha tanto tempo de tela. Você podia até dar uma... Mas pegar o principal ali, que tem muito tempo de tela, muita fala, cara... Ele fala demais. Fala demais, cara. Então, assim, ele fica meio no tom. E assim, algumas horas que eu tô falando dos cortes de cena, né? Eles ficam cortes ruins pra tela. Pro quadrinho é lindo, cara. Pro quadrinho é lindo. Tem umas coisas ali que você fala, cara, se isso aqui for quadrinho, é lindo. Então, assim, precisava... Eu acho que não vou falar preguiça. Eu acho que eu entendi que a premissa foi ser fiel ao quadrinho, né? Mas, assim, te tira... E a outra, você falou muito de coragem, cara. Mas, assim, talvez essa coragem precisava de um orçamento maior. Com aquele orçamento, talvez eles tinham que fazer um meio termo, sabe? Assim, dar um pouquinho mais de ritmo. Eu gostei do que fez, velho. Não tô falando que você fazer gostou. Todo quadrinho. Okay, todo quadrinho. Talvez seja um filme nichado pra fã de quadrinho. Só fã de quadrinho. Eu tava dando uma olhada em crítica, depois que eu assisti o filme, comecei a olhar crítica na internet. Não, tá discordando. A maior parte do pessoal que é especialista em quadrinho gostou. É isso. O pessoal que é especialista em filme... Odiou. Ou então que não conhece nada do quadrinho, achou ruim. Pois é. Entendeu? E agora qual você é o pega a opinião, Pipoca e Nanquim, o pessoal do Omelete, aqui nos Estados Unidos, vários criadores de conteúdo e críticos de quadrinhos, é quase unânime falar que esse é o melhor filme do Hellboy feito até hoje. Mas ele tá concordando que você quer nichado. Eu não tô sozinho, não sou só eu que sou fácil de agradar. Qual que é o problema? Eu até falei assim, brincando, né? Quando ele saiu. Problema. Esse aí, são os três juntos. Eu acho que talvez até um quarto problema. Mas não, esse não tem problema, não. Mas o negócio é o seguinte, cara. Eu até brinquei na hora que eu falei, eu falei assim, nossa, é um fanfic. Né? Um filme de fã. Parece mesmo em horas. Parece muito. Você vê assim. Que eu falei, se eu tivesse visto no YouTube, o cara falar assim, nossa, isso aqui é um fã. É um filme de fã. Cara, que legal que ficou. Mas assim, quando você vai pra uma telona, cara, você vai pegar um executivo
executivo, ele vê números, Uhum. né? Se ele pegar a bilheteria no Brasil, cara, não vai se fazer um outro filme. Eles vão pesar assim, o filme ali do Del Toro entre esse filme, qual que eles vão votar assim? Entendeu? Então, esse talvez seria um dos grandes problemas quando você faz uma coragem, mas com orçamento baixo, sabe? Então você vai ter que fazer algumas coisas. Talvez ele poderia tentar buscar mais, investir mais num cara mais de corte, apesar que eu acho que a questão do cinematografia dele é até legal, mas assim... Eu acho que foi de propósito, Paulo. Não, foi de Igual propósito. você falou, tem quadros que são quase iguais aos quadrinhos. Pois é. Exato. Então assim, eu acho... Deveria... Pode não ter sido a melhor escolha, igual você tá falando, pra questão de cinematografia. Mas eu acho que... Né? Mas eu assim, acho que a questão... pra quem gosta de quadrinho, funciona. Eu acho que a questão não é nem isso, cara. A questão é assim... Eu quero ser um projeto a longo prazo também. Eu quero trazer outras aventuras. Então você precisa o quê? Trazer aquele público do cinema para esse público dos quadrinhos. Então você precisa fazer essa transição. Uhum. Que foi um choque, Eu acho que é um cara. problema de geração isso aí. O pessoal mais novo não gosta do filme. Só o mais velho. Eu acho que nem os mais velhos. A gente tá falando de quadrinhos. Não, agora vamos lá. Eu tô brincando. Mas tô enchendo aqui, o saco. é o bullying que tem que ter. Eu tô enchendo o saco, eu tô vendo que o Paulo tá ficando nervoso, aí eu vou encher o saco dele. O lance é o seguinte, consegue. quando eu tava no carro, eu falei exatamente isso. Falei, cara, o Paulo falou, parece um fã-filme. Aí eu tava no carro, voltando pra casa, eu falei isso. Cara, se fosse um fã-filme, a gente abriria concessão. Como não é... Ele falava que era do caralho. Como não é, a gente vê problema no filme. Por quê? Porque nós estamos acostumados com uma linguagem de filme. É basicamente Exatamente. o seguinte, eu, quando vou assistir coisa lá dos animes de batata do Paulo, eu tenho dificuldade, cara. Mesmo tendo visto vários, assim, eu tenho muita dificuldade. São linguagens diferentes. Porque é linguagem diferente. Agora São tem coisa mídias que eu não gosto. Tem coisa efetivamente que eu não gosto. E aí, uma pessoa que assistiu a saga dos Avengers lá, dos Vingadores todos os 8.500 filmes que foram lançados. O cara que assistiu o Hellboy, a chance dele gostar desse filme é praticamente nula. Porque se ele não tem uma base de quadrinho, ele não vai entender. Ele não vai entender. Isso eu tô concordando com você. Não, e vão levantar. O Hellboy não é um quadrinho famoso aqui no Brasil. Vamos falar no Brasil. A maioria das Ele não- pessoas Eu Ele acho não que ele é tem- ele- famoso, mas ele é um quadrinho mais cult do que Pois popular. é, Isso, desculpa, é isso aí. Ele não é um popular. Ele não é popular. Ele não é População, popular. Isso. Ele é cult. Até A porque, arte dele é diferente. né? até, Você vê que a arte até porque quem gosta de Arte quadrinhos dele é já são poucos. Né? já são poucos. Fala que Já é nichado. já é nichado. E no Desde meio esse do quadrinho ainda tem isso que o Paulo falou. No meio do quadrinho, ele tem uma arte diferente que não agrada o leitor convencional. Exato. E é uma coisa assim, eu lembro que a primeira vez que eu li Hellboy, a primeira coisa que eu bati o olho que eu gostei foi da arte. E é muito diferente, cara. É muito Roberto, diferente. E aí a gente Deixa fala... eu fazer a gente- uma parêntese aí, cara. Porque é o Vitor, seguinte. deixa eu só fazer um parênteses. Assim, Parênteses só dentro do pra- parênteses. Só para poder... Um parênteses entre parênteses. Que quando a gente fala sobre semiótica, a semiótica a gente tá falando sobre bagagem, né? A gente, leitor de quadrinhos, a gente tem uma bagagem. O cara que é telespectador de cinema, Tem ele outra. tem uma bagagem. Então, assim, você tem que entender esses dois para fazer um conceito que vai agradar os dois. Né? Então, quando você vai para um cinema que já tem um público formado, mas não conversa semioticamente com ele, você tem um problema. Tanto que você precisou ver, Humberto, precisou ver o filme, sair do cinema e raciocinar em cima Eu tive que do raciocinar, filme. tive mesmo. Isso é um problema. Volta, agora o parênteses do Tirando Vitor. meu parênteses, volta com outro Seu parênteses, porque eu vou botar O meu parênteses é sobre o quadrinho. É o seguinte, o Mike Mignola, eu vou falar sobre a carreira dele aqui. Ele está, Mas ele era um cara... ele está no roteiro. Nesse, ele participou ele é um dos três roteiristas. ativamente. Eu acho que por isso que Ele o é filme roteirista. é tão parecido Ele também. é roteirista. Vamos lá, segue aí. Ele é um cara que, desde o começo da carreira dele, ele era um cara muito admirado por outros artistas, mas que o público em geral não gostava, às vezes reclamava das histórias dele, quando ele desenhava os super-heróis tradicionais da Marvel e da DC. O leitor de quadrinho convencional americano, ele não gostava da arte do Mike Mignola.
Não tô falando que são todos, Aham. mas ele tinha. Então, assim, era um cara respeitado pelos os seus iguais, ali, seus profissionais, considerado um artista acima da média, mas que o grande público não Não gostava. gostava. É engraçado, né? É. Pensar nisso aí. Não, agora eu tô fazendo um raciocínio, eu tô dando um. Espera só você Ah. terminar o raciocínio, deixa eu comentar sobre o parênteses do Paulo. Fazer um parênteses dentro do colchete, dentro da chave do Paulo. Porque é o seguinte, eu concordo com o que ele falou da questão da semiótica, mas eu acho que quando você faz uma obra, você pinta um quadro, você escreve um livro, você escreve um quadrinho, ou você faz um filme, você não é obrigado a agradar todo mundo. Talvez a intenção do Mike Mignola fosse fazer exatamente o que ele fez. Fazer um filme que é muito parecido com um quadrinho e que talvez não agradasse tanta Coragem. gente. E eu acho isso do caralho. Coragem. Pensando financeiramente, talvez não viabilize financiamento para outros filmes, igual o Paulo falou, concordo com ele. Mas a gente não é obrigado a fazer. A gente não, né? Quem faz filme não é obrigado a fazer tudo nos moldes de Hollywood para poder ganhar muito dinheiro. Se fizer isso, garante verba, garante continuação, garante um monte de coisa. Mas se você quer fazer um negócio, não. Eu acho que o Mike Mignola, eu acho, tá, gente? Eu não vi entrevista dele falando isso. Tipo assim, não, eu quero fazer o meu Hellboy no cinema, que até hoje nenhum filme dele fez jus ao personagem dos quadrinhos. E eu acho que ele conseguiu. E aí ele alcançou o objetivo dele. Vai agradar só uma parcela da população? Vai. Isso é ruim? Pra mim, não é uma coisa ruim. Eu acho que. E assim, quem não gostou tem todo o direito de não gostar. Não tô falando só do Paulo, não. Quem odiou, achou que é uma porcaria. Esses dois que levantaram antes de acabar embora aí, é direito deles. Não concordo com nada do que você disse, mas luto até a morte pelo direito de você se expressar. É isso, é exatamente isso. Então ele não tá errado. Mas bicho, eu saí O acabou problema. o filme, eu fiquei super feliz, velho. Eu fiquei assim, cacete, é o Qual que é o Hellboy. problema? Qual que é o problema disso? Você ficou feliz, mas vai ser a sua única felicidade. Não, mas eu acho que o Mike Mignola ficou feliz também. Não, Isso pode talvez ter ficado seja o mais feliz, importante pode ter de ficado tudo. feliz, cara. Mas assim, você gostaria de ver outras histórias daquele formato no cinema? Eu gostaria, cara, mas eu acho que não é só realização financeira também, sabe? Cara, As mas coisas. Às o vezes cinema cara- é uma mídia financeira, cara. Se não Eu dá, sei, se não cara, dá mas dinheiro, não vai também acontecer. É uma arte. É uma Cinema arte. também é uma arte. Uma o cara coisa, não quer ganhar dinheiro. você pode escolher as duas coisas. Ah, mas aí já não vai ser o mesmo filme. Vai ter que entrar em certas latinhas de Hollywood. Pois E é. aí já não vai ser Hellboy. Por exemplo, eu Pode ser acho, tão eu bom acho, quanto por o exemplo, do Del Toro. eu acho, por exemplo, que ele é uma história de terror. Isso é fato. É. Mas assim, você vê, Eu achei que por isso talvez o Humberto não ia gostar. mas você vê, por Mas exemplo, eu sei que o Humberto não gosta de jumpscare. o Humberto não gosta se fosse musical, o Hellboy cantando Nossa lá. Ser musical. Mas assim, como uma história de terror, eu achei que ele utilizou muito pouco linguagem que a gente vê de terror mesmo, sabe? Assim, de cinema. Ele podia utilizar a mesma história com ângulos diferentes, com uma cadência diferente ali, que daria mais terror. Porque, pra mim, por exemplo, o Homem Torto, eu acho que ele apareceu muito rápido. Que enquanto ele era aquele vultozinho que quebrava assim a cabeça, tava legal. Ele podia ter explorado um pouquinho mais ali, sabe, na adaptação. Mas assim, é uma questão que eu acho assim que existia umas... Eu acho que você não gostou, Paulo, porque o padre era o mordomo lá do Meu Maluco no Pedaço e ele vai e morre. Porra, é mesmo, hein, cara? Não tinha percebido isso não, é mesmo. É mesmo, cara. Vamos lá. É mesmo. É ele mesmo. É ele mesmo. É ele mesmo. Mas deixa eu falar umas coisas aqui. Só sobre cinema e vai render, não vai render, não sei o que. Eu vi várias pessoas que conhecem críticos de cinema de YouTube, tá? Que só falam de cinema e viram esse filme porque viram cinema. Ou teve um que, inclusive, nem viu os outros filmes, porque ele é um cara novo. Falando que é assim, um piores filmes que ele já viu na vida, que esse filme nunca mais vai ter na vida. Esse vai acabar com... eu vi uns caras falando que é o pior filme do ano. Não, eu vi o cara falando o pior filme da história. Ó, o filme Hellboy de 2004, ele foi o blockbuster, né? Ele custou 66 milhões e arrecadou 99. Bom.
Então, ele passou em 50%, ele ganhou 50% Bom, da parada. Tá bem, tá bom. Então, o resultado ótimo, positivo. O Hellboy 2, que foi pior, O Exército Dourado. Exército Dourado, ele custou 85 Ele foi bem mais caro. e fez 170, arredondando. Então, assim, Lucrou. Muito mais que o ele primeiro, cara. dobrou, e a distância entre os dois é 4 anos, né? É. 4 Não, anos. então essa conversa que não foi por causa de falta de... que não fez sucesso financeiro pra cancelar, não foi. Foi Só se ele não, estava foi esperando dólar, muito mais, né? Só se ele estava... O problema é a Mas o expectativa. dobro, velho, eu acho que aí, Cara, eu acho que a razão não aconteceu e o vamos lá, terceiro. né? A briga do Mignola, briga assim, o desacordo do Mignola com o Del Toro. Não, a gente não sabe. Pode ter tido alguma coisa de estúdio pra fechar com o Del Toro, valor. Tá, isso aqui é do site de IM, bilheteria. isso é do site IMDB, tá? De E cinema. MDB é confiável. É confiável, porque o Wikipedia fala outros números, mas eu tô ignorando isso. Aí, dobrou. O terceiro filme, o orçamento foi menor, eu vou até pegar aqui exatamente, ele foi 50 milhões e ele faturou 55. Ele tem muito CGI, né? Talvez por isso que seja menor assim. E esse do que pode os considerar no fracasso. Tudo Isso. bem, ele se pagou. É. Mas é considerado um fracasso para um negócio. É. Né? Aí nós vamos pro... outros. É muito ruim mesmo. Não tem. E o IMDB, até agora, ele não deu ainda todos os... Claro, até porque o filme ainda não se estreou num monte de lugar. Ele só vai dar quando estrear nos Estados Unidos, que vai ter em dólares mesmo. E aí, o que ele tem até agora é lançamento mundial, né? E o mundial Eu vou dele no cinema umas 10 vezes pra poder ajudar a audiência dele. pode demais, pode Jesus, demais. vai lá. Turquia, Portugal, Lituânia e Vietnã. Então ele só tem Você 4 bola países. Ele tem Turquia, Portugal, Lituânia e Vietnã. Só. É o que tem no E IMDB. Brasil, então. Não, é o que tem aqui no IMDB. No site. No site. Ele só tem esses 4 tá. países. E ele faturou 208 mil. Então, assim, ele tá muito longe. Muito Mas longe. olha os países que tá aí. Pouco. Lituânia. Pouco. É, Países pequenos, inclusive, em extensão Mas territorial. não vai chegar. Não chegou. Se fosse jogar aí, não chegou a 1 milhão. Mas Não. se você contar os outros países, não vai chegar a 1 milhão. Não, calma, ainda tem muito país pra passar aí ainda. E na Ásia aqui só tem um Não, tô país. falando dos países que estão hoje, inclusive Brasil, não chegou a 1 milhão. Não. No Brasil vai ser pouco. Então, assim, isso aqui ainda vai ser atualizado, porque a grande parte das bilheterias de cinema, todo mundo sabe, é nos Estados Unidos. Então, assim, quando você tem... quando você pega esses outros filmes... Eu vou Que fazer dia a que vai busca. lançar aí, o Vitor? 27. Semana agora que vai entrar. Quer ver? Ó, Vai pegar eu vou pegar aqui, ó. início de Halloween mesmo. O Hellboy de 2019, ele foi quase metade, não, pouco sim, ele foi 40% nos Estados Unidos e 60% fora. O Hellboy 2, que foi o que teve maior bilheteria, ele foi 40, 60 também. E o Hellboy, mas tem que estar... Aqui não dá pra fazer essa conta porque tem pouco país, né? O primeiro Hellboy, ele foi 60, 40. 60 Estados Unidos, 40 fora. O primeiro Hellboy. Então, o que impulsiona mesmo é um país, né? Que é os Estados Unidos. Ele é no mínimo 40% É o grande do mundo. mercado, né, cara? E Então, feito... A maioria dos blockbusters é feito no mercado. É feito no mercado americano. americano. E aí, então, assim, o que acontece? A gente teve um filme que vai ter uma grande dificuldade de ser entendido. Já tem roteiro? Já tem lá no roteiro? Tem não. Ainda Não tem nos Estados Unidos? Não tem. Eu olhei, não tem. Rotten Potatoes. Rotten Você Potato. juntou os dois, né? Rotten Tomatoes ainda não tem nada. mesmo. Rotten Potatoes. Como é que eu chamo Potato, ele na esse eu não intimidade? conheço. Não, é Rotten Como é Potatoes. que eu chamo ele na Esse intimidade? olha os animes. A gente podia lançar esse site, hein, cara? Já tem as batatas lá. Ah, as batatas, vamos lançar o Rotten Potatoes. Boa, cara. Você é um gênio, Vitor. É só do Oriente. Isso aí. Ué. Já faz parte. Já faz parte. Então, assim, ele vai ter uma dificuldade de ser entendido pelas pessoas que, mais uma vez, foram pela arte do cinema, ou foram só pelo cinema, ou foram, estou aqui, vou assistir um filme. Vai ter. A gente percebe isso pela mudança de linguagem que teve em não fazer uma coisa para adequar à forma que já existe, ao formato que já existe. Cara, é mais ou menos o seguinte. É quando você assiste um filme de um país europeu e você assiste, você vê que você tem uma certa dificuldade de entender a linguagem. É diferente? É.
Basicamente é o que está acontecendo. Um filme americano com a linguagem diferente, ficou parecendo um filme europeu. Só que, na verdade, é Exatamente, quadrinho. eu concordo. Quadrinho. E aí, essa mudança da linguagem de quadrinho, cara, pro americano é assim. O americano não assiste filme europeu, porque a linguagem é diferente. Eles vão ver a linguagem do quadrinho e vai ser esquisito para eles. Como tá para todo mundo. Não assistiam nem legendado. Pois é, não tinha. Quando o filme língua, tinha que ser dublado para É, eles. tinha que ser dublado. Sabe o que eu mais gosto desse filme? É um filme de super-herói onde a origem dos vilões e dos heróis, dos protagonistas, não tem nada a ver um com o outro. É igual a vida real. Você tá na vida real aqui, alguém bate no seu carro ali, esse cara não foi seu amigo de infância que virou seu inimigo, e não sei o que, você não criou aquilo. Não, velho, tem um monte de merda no mundo, o Hellboy tá passando pelo mundo e esbarra nessas merdas e acontece. E aquilo ali já tem toda uma história própria que às vezes não vai ficar contando. É a linguagem do Você tá quadrinho. na fila do banco, você encontra com a pessoa que você conversa ali 2, 5 minutos, você nunca mais vai ver aquela pessoa, e aquela pessoa tem toda uma história. Assim é a vida. Agora, no cinema de Hollywood, não. O vilão do Homem de Ferro foi criado porque o Homem de Ferro tratou ele mal quando ele era criança, e aí ele vai se vingar. Vai tomar banho, velho. É Quadrinho é 50 mil vezes melhor. É E a uma vida não é costura assim, não. Tem que ser falsa. tudo linkadinho, tudo assim, sabe? Tira até o sentido de ser herói. Se o herói causou toda a merda toda a merda do mundo, ele virou herói pra consertar, ele tá fazendo mais que a obrigação dele, ele não é herói de porcaria nenhuma. Agora, no quadrinho, não. No quadrinho, Aí, o como cara ele, né? existe, Você ele faz vai mais lá, que sua enfrenta as obrigação. coisas ruins e por aí vai. Aí o que acontece é o seguinte, então, aí voltando ao ponto. Eu vi cara falando assim, não, esse filme, ele é cheio de fanservice, ele cheio de coisa ali, porque porque ele não entendeu, ele não conhece a revistinha, ele acha que ali tem coisas que foram feitas pro fã. Não, e não foi. Ela foi uma revistinha que pegou a revistinha e botou no cinema. Filmou a revistinha, foi isso. Ela não é cheia de easter egg. Não, eu não tem isso. você pega que foi trazer o Hellboy dos quadrinhos pros caras que são fã do Hellboy dos quadrinhos, faz sentido. Acho que ela foi feita pra qualquer um. Assim, fanservice, essas coisas assim, não acho. Pra mim ela foi um cara do quadrinho que o cara botou no cinema e falou assim, quadrinho é assim. Tá, ok. Pronto. Vamos lá. Ele não conta uma origem, ele pincela um pouquinho ali da Não história, precisa. né? É só pra justificar por que Mas tem um assim, demônio andando lá e por que ninguém que não- assustando. Por que não precisa contar a história do Hellboy? Porque já teve outro filme. Que teve outro filme. E por ele ter outro filme, você acaba puxando aquela ideia do Hellboy. Porque as pessoas já conhecem o Hellboy. Estão falando só da mídia cinema, viu? Então, assim, aí ele entra em conflito com esse público, né? Então, assim, voltando, não tô falando que o filme tá ruim dos quadrinhos, não, mas assim, ele existe esse conflito e vai acontecer. E quando sair nos Estados Unidos, essa discussão vai ficar maior ainda. Lá com muito mais canal que vive de falar mal das coisas, vai ter muito mais hater falando. Eu acho que ele não vai performar. Nós já temos um tempão de programa, a gente não falou de nada da origem dele. Vamos Vamos falando falar. aqui, Fala. eles vão me interrompendo e vão comentando, Tá. fazendo os links. Vamos fazer o momento quadrinho agora. Origens no quadrinho. Origens do Pô, quadrinho. eu tô doido pra falar disso, eu acho do Então, caralho. lá, a você história, tem eu quero 10 conversar. minutos. Não. Maldade, vai lá. Vamos lá, 10 minutos numa dimensão onde o tempo se passa diferente. Hellboy foi criado por Mike Mignola em 1994 pela editora Dark Horse, quando o autor decidiu largar as grandes, a Marvel e a DC, e investir em um título próprio mais autoral. Ele foi inspirado pelo pai de Mike Mignola, que é um veterano de guerra, nos seus aspectos físicos e na personalidade do pai dele. Mas a forma de falar reflete a própria voz do Mike Mignola. Tá? Isso eu tirei de uma entrevista que ele deu. O Hellboy evoluiu da história dele para um universo ficcional completo, com um mundo, BPRD, o Abe Sapien e outros personagens importantes ali. Antes de criar o Hellboy, o Mignola começou trabalhando na indústria de quadrinhos para a Marvel e para a DC Comics durante os anos 80 e 90. Ele ilustrou a partir de 83 Demolidor, Luke Cage, Punho de Ferro, Incrível Hulk, Tropa Alpha, a primeira história do Rocket Raccoon. Ele não criou o Rocket Raccoon, mas ele desenhou a primeira história do Rocket Raccoon, com uma minissérie em 4 partes. E a partir de 1987, ele trabalhou no Vingador Fantasma, Mundo de Krypton e Odisseia Cósmica com Jim Starlin. Esse Odisseia Cósmica, eu acho que foi o trabalho dele, fora do Hellboy, mais famoso e mais importante que ele fez.
Nessa minissérie, o Darkseid está procurando a equação antivida para acabar com a vida do universo. E parecido com outras coisas, né? Mas deixa isso para outro dia. Mas essa minissérie é muito bacana. Mundo de Krypton, o trabalho dele na Tropa Alpha, o trabalho dele no Incrível Hulk e nessa Odisseia Cósmica, velho, pra mim, são maravilhosos. Foi a primeira vez que eu li Mike Mignola, alguma coisa que ele desenhou foi nessas histórias. Mundo de Krypton eu acho super legal. E eu já, dali, eu já comecei a gostar do personagem. Eu nem sabia que os leitores americanos não gostavam do estilo de arte dele nessa época. E nessa época, no a Odisseia Cósmica, ele fez junto com o Jim Starlin. Jim Starlin é o cara que criou o Thanos, o Drax, a Gamora, Dreadstar, a morte do universo Marvel, o Star Fox, Shang-Chi e vários outros heróis. Então, assim, ele é um cara foda que juntou com um ilustrador foda e fez uma saga muito legal. Quem não leu a Odisseia Cósmica, recomendo que leia. Ele também fez as capas da série do Batman, Morte em Família, onde o Coringa mata o Robin. E ele desenhou uma minissérie chamada Gotham by Gaslight, da DC, onde o Batman foi a primeira minissérie do selo Elseworld, uma das primeiras, e ela coloca o Batman numa era vitoriana, né? E foi muito bom, cara. O desenho dele eu acho muito foda, igual o Humberto falou. E ele. Apesar de não ser a parte mais famosa dele, ele trabalhou nos X-Men também. Eu não poderia deixar de falar, porque é o que eu gosto, né? Ele fez uma minissérie do Wolverine chamada Aventura na Selva, em 1990, escrito por Walt Simonson, né? Que é famoso trabalhar com Thor. E nessa história, o Wolverine viaja para a Terra Selvagem e ele luta com um robô dos Celestiais, com o Apocalipse. Eu gosto muito dessa história. E ele fez várias capas dos X-Men entre a década de 80 e 90, né? Então ele ficou famoso por isso aí. Igual eu falei antes, ele era um cara que era muito elogiado pelos seus pares, mas que o público em geral americano não curtia ele muito. Ele saiu da Marvel porque quando ele estava trabalhando nessa minissérie do Wolverine, tinha um editor lá que pegava muito no pé dele, enchia o saco dele de um monte de coisa e começou a colocar para ele uns prazos quase impossível de serem cumpridos. Aí ele falou assim: não, eu quero fazer, segundo a entrevista que eu vi dele, eu quero fazer uma coisa minha agora, não quero trabalhar para essas indústrias mais, vou tentar uma coisa própria. O Hellboy fez a primeira aparição dele em 1991, numa convenção em Salt Lake City, numa Comic Con lá, onde o Mike Mignola desenhou num panfleto um demônio com 4 chifres, asas, um cinto com a fivela escrito Hellboy e pendurado assim um peixe e um caranguejo nele. Diz ele que a intenção era só fazer uma brincadeira, né, que ele não estava criando um personagem na época. Em 1993, ele trabalhou melhor o personagem e ele apareceu num fanzine italiano, numa Comic Con na Itália, chamado Dime Press número 4. E depois, nesse mesmo ano, numa história, na San Diego Comic Con, eles lançaram uma revista, uma revistinha com uma antologia de quadrinhos de uma história curta lá em preto e branco do Hellboy. Aí, nessa primeira história, quando ele aparece lá na Itália, ele era bege, ele era branco assim, bege, não usava o sobretudo, nem o uniforme do BPRD lá, e ele era um pouquinho diferente, mas quase igual ele é hoje em dia. Nessa minissérie, que é roteirizada por John Byrne, ele já aparece já com as características que vão ser determinantes para ele, o sobretudo dele, né, a maneira dele agir, a maneira dele falar e tudo. E aí, o que aconteceu? Quando ele fez esse desenho inicial lá, ele gostou muito do nome Hellboy. Quando ele decidiu que ia fazer um personagem próprio, ele pegou esse nome e trabalhou o personagem. Ele foi redesenhando o personagem até chegar do jeito que ele é hoje em dia. Quando ele foi escrever a primeira minissérie do Hellboy, a primeira história foi essa lá da San Diego. E ele fez a mesma coisa. Quando ele foi escrever a primeira minissérie, ele chamou o John Byrne para ajudar ele a escrever, porque ele não se sentia muito seguro como roteirista. Ele era desenhista, aí ele falou assim: não, eu prefiro concentrar na arte e vou deixar um cara que é foda fazer o roteiro. E aí, o John Byrne ajudou a definir um pouco a personalidade do Hellboy também. Então, assim, o criador é o Mike Mignola, só que ele teve uma influência grande do John Byrne, que foi o primeiro a escrever o personagem, tanto para Comic Con como num personagem. E antes dele sair na revista dele em 94, ele aparece, nessa época o John Byrne tinha saído da Marvel e estava fazendo para Dark Horse também uma série que chamava Next Man, que parece muito com os X-Men. Eu tenho ela em casa lá, um encadernado.
E aí aparece na edição 21, aparece o Hellboy já vermelho, com sobretudo, igual ele é nos quadrinhos mesmo, né? O que mais que eu tô falando? Beleza. A história da mão direita da perdição, ela é muito interessante, ela teve influência da religião católica, mitologias, literatura gótica e até mesmo de Tolkien. No início dos tempos, Deus criou entidades poderosas, né, tipo os Valar lá do Tolkien, para ajudar a fazer a criação. Porém, Anum, que era a entidade mais poderosa de todos, mergulhou, ele ficou com um pouco de inveja do que Deus estava fazendo. Ele mergulhou a mão no fogo secreto de Deus para aumentar os poderes e criou o dragão, Ogdru-Jahad, que era para poder destruir o mundo e começar de novo o que ele queria fazer do jeito dele. Assim que ele criou o dragão, ele deu à luz a 369 monstros, são os Ogdru-Ren. Esses monstros começaram a destruir tudo, junto com o Ogdru-Jahad. Aí o Anum arrependeu do que ele fez e pegou e prendeu o Ogdru-Jahad em cristal e mandou ele para o abismo. Os outros anjos, as outras entidades lá, eles ficaram com medo de Anum e destruíram o corpo dele e aprisionaram a essência dele numa mão de pedra, que é a mão direita da perdição. A mão foi a única parte que eles não conseguiram destruir porque estava mergulhada no fogo de Deus. Então eles destroem o corpo dele e prendem a essência dele nessa mão, né? Quando o Hellboy quando o Mignola foi fazer o Hellboy, ele estava tentando criar um super grupo, mais igual os super-heróis, os grupos de super-heróis que tinham na época, né? Ele era muito fã da Marvel, e só que ele estava com dificuldade de criar os nomes dos outros personagens. Então ele desenhou os outros personagens, mas ele não conseguia colocar nome nem fazer o passar deles. Aí ele decidiu concentrar só no Hellboy. Mas apesar disso, no encadernado Sementes da Destruição, no final tem uma imagem lá desenhada da equipe original que o Hellboy ia fazer parte. Inclusive o Hellboy era muito mais fortão na época, mais gigante e tal e tudo. Mas apesar disso, quando ele entra pro BPRD, alguns desses personagens começam a aparecer como agentes exatamente, tipo o Abe Sapien, o cara lá que vira tigre, que eu esqueci o nome dele, e a menina lá que põe fogo em Alice. tudo, né? Então, assim, por que o Hellboy está fazendo 30 anos? Porque a primeira edição dele, de uma revista dele, saiu em 1994, para ele ter tido essas aparições antes, né? As inspirações do Hellboy são mitologia e folclore, principalmente americano, mas o Mignola pega folclore do mundo inteiro para criar as histórias à medida que o Hellboy vai viajando. H.P. Lovecraft, essa coisa do Mignola, do Ogdru-Jahad, do terror cósmico, de monstros inomináveis, ele tirou do Lovecraft, né? Uma coisa que tem a ver com a arte dele, né? A arte gótica e o expressionismo alemão. O estilo do Mike Mignola, ele usa muita sombra e formas que são angulares. Que isso, né, faz parte da arte gótica e expressionismo alemão. Ele se inspira praticamente em filmes como O Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, e de ilustradores como Edward Gorey e Charles Adams. Nos quadrinhos, as influências maiores deles, cara, são da Marvel, e ele era muito fã de Jack Kirby. Então, a mão do Hellboy é uma homenagem às coisas que o Jack Kirby desenhava. O estilo que ele desenha chama chiaro escuro, né, que é uma tradução de luz e sombras. É um estilo do século XV, de pintura, que valorizava a densidade das sombras para poder colocar as coisas na luz. O Alan Moore, que é foda, né, que é o mago dos quadrinhos, ele descreve o estilo do Mignola como enquanto o expressionismo alemão com Jack Kirby. É o que a gente tava falando aí. O Hellboy, ele teve duas adaptações de sucesso dirigidas por Guilherme Del Toro, né, estrelado pelo Ron Perlman, em 2004, 2008, que o Humberto falou, e 2019 teve essa outra adaptação aí que não foi muito bem vista pelo público e pela crítica. Né, eu até comentei já, eu ia falar agora sobre essas coisas de por que não aconteceu o terceiro filme e tal. Nos quadrinhos, o nome do Hellboy verdadeiro é Anung Ung Hama, que pode ser traduzido mais ou menos como "e sobre sua testa está uma coroa de chamas". Ele é um demônio convocado da Terra durante a Segunda Guerra Mundial por um ritual realizado pelo místico russo Grigory Rasputin. Ele estava a serviço dos nazistas. A ideia, o Rasputin, ele queria trazer o fim do mundo para a Terra, o Ragnarok. Mas os nazistas queriam uma arma poderosa para poder virar a guerra, porque eles já estavam perdendo lá. O ritual não sai do jeito que eles planejaram. Em vez do Hellboy aparecer no lugar que estava fazendo o ritual, ele aparece numa igreja, em outro lugar. Ele está fazendo um ritual na Escócia e ele aparece numa igreja da Inglaterra.
O professor Trevor Booth-Holm, que trabalhava numa parte paranormal dos aliados para poder combater os nazistas, ele recebe uma informação de uma vidente que o Hellboy ia aparecer nessa igreja. Então ele vai lá, só que ele não sabe que é uma criança, né? Acho que é uma arma, um demônio, uma coisa assim. Aí ele vai lá e acha o neném, pega para ele e ele cria ele como se fosse uma criança normal, entendeu? Tem até uma história muito legal do Hellboy, de 2 páginas só, que quando ele é criança, ele vai tomar café da manhã, né? Ele tá numa base militar lá junto com o professor e ele quer comer macarrão. Aí o cara, o cozinheiro lá, fala com ele assim, não, hoje vai comer panqueca. Aí, igual qualquer criança, ele fala assim, não, eu não quero não quero macarrão, panqueca, eu quero macarrão. Aí o cara vai e fala pra ele provar. Ele prova, ele adora. Aí na hora que ele adora, no inferno, os demônios, agora nunca mais ele vai ficar do nosso lado, ele gosta de panqueca, não sei o que e tal. A história é muito bacana. Então, assim, o porquê dele ter ficado bem tem muito a ver com a criação dele. O Hellboy, ele tem a aparência de um demônio, com pele vermelha, cauda, cascos e chifres que ele lixa para dar a impressão que ele é mais humano. O seu braço direito é uma poderosa arma mística chamada Mão Direita da Perdição. Essa Mão Direita da Perdição, igual eu falei, ela é a essência de Anum, de um dos espíritos aprisionado ali dentro. Cara, o Hellboy, ele nasceu da seguinte maneira. Em 1574, tinha uma bruxa chamada Sarah Hughes, que ela faz um ritual para ganhar poderes. Ela vende a sua alma, né, pro demônio, ela vende para um demônio chamado Azael. Esse demônio é um dos arquiduques do inferno, e ele era considerado um deus na antiga Babilônia, e ele é o deus das bruxas nessa mitologia. Ele vem à Terra, ele tem relações com ela, e aí ele engravida ela, só que o bebê tá na alma dela. Não nasce um bebê na Terra. Ele engravida e a essência do Hellboy fica aí na alma dela. Ela depois de mais velha, isso quando ela tinha 16 anos. Depois de mais velha, ela se arrepende das coisas demoníacas que ela fez lá, e ela casa com uma normal, e ela tem 2 filhos, um vira padre e a filha vira uma freira. Quando ela está prestes a morrer, ela pede os filhos para cuidarem do corpo dela durante 3 dias, e se passar 3 dias e o demônio não reclamar o corpo dela, ela vai para o céu. Só que o demônio, né, vai lá, o Azael vai lá, e ele vai reclamar o corpo dela. Quando o padre e a freira tentam fazer alguma coisa, ele incinera os dois e pega a alma dela e leva para o inferno. Lá no inferno, ela vai e dá a luz ao Hellboy lá, entendeu? Quando o Hellboy nasce, o pai dele corta o braço dele e coloca a mão direita da perdição nele. Não sei, eu não li se tem uma história falando como que ele consegue essa mão direita, essa mão direita da perdição, mas ele coloca lá. Só que antes que ele possa criar o filho para ser o destruidor do mundo, a pessoa que vai trazer o Ragnarok, acontece o ritual e o Hellboy vai parar na Terra e o professor Butenholm vai criando ele. Os outros demônios do Império, os outros Arquilodes, ficam putos com o Azael porque estava usando essa mão direita sem combinar com eles. E eles vão lá e destroem ele. Então o pai dele é destruído enquanto ele está na Terra. Uma coisa interessante também é o seguinte: a mãe dele, ela é de uma linhagem de bruxas que vai desde o início da Inglaterra. Ela é descendente direto do rei Arthur, com a meia-irmã dele, Morgana Le Fay, que teve o Mordred, né? Que é um dos inimigos do Arthur lá. Então ele é um dos descendentes diretos do rei Arthur também. Inclusive tem uma história que a Nimue, né, a Dama do Lago lá, aparece, dá a espada Excalibur pra ele. A princípio ele não quer nada com ela, que ele não quer saber disso. Aí depois ele acaba usando ela em várias histórias. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Então, assim, da criação do Hellboy, eu acho que é isso. Falando especificamente do Crooked Man, o Mike Mignola se inspirou em diversas fontes para criar a história do Homem-Torto. Inclusive folclore, literatura de terror e experiências pessoais que ele teve. No prefácio do quadrinho do Homem-Torto, num dos prefácios que eu tenho aqui, né? Eu tenho 3 edições dele, mas não fala o seguinte. O Mike Mignola faz uma homenagem a um autor que chama Manly Wade Wellman. É um escritor americano de horror que situava suas histórias nos Montes Apalaches, que é onde acontece o Crooked Man. Onde o personagem principal que ele tinha, chamado John, enfrentava criaturas sobrenaturais da região enquanto ele perambulava por lá. Então, assim, era um cara que andava por lá combatendo o diabo e as expressões do diabo na Terra. Além disso, ele fala em entrevistas que, como o Homem-Torto ganhou muito prêmio, né, ele foi entrevistado várias vezes sobre isso, sobre o quadrinho. Então ele fala que se inspirou no folclore americano, que existe esse Homem-Torto no folclore americano,
especialmente na região dos Apalaches, onde histórias de bruxos, de espíritos vingativos e pactos demoníacos são comuns. Um conto de Nathaniel Hawthorne chamado Jovem Goodman Brown, onde esse personagem ele encontra uma congregação satânica na floresta. E também ele teve inspiração de William Hodgson, que é um autor britânico do século XX, conhecido por histórias de horror marítimo e sobrenatural, com a atmosfera densa e misteriosa. E pelo folclore americano daquela região ali, que fala muito de bruxas, diabos, essas coisas todas, né? O estilo do Mignola no Hellboy Homem Torto, ele muda um pouquinho, ele fica mais direto e conciso, refletindo essa tradição desses contos de terror que ele se inspirou aí, né? O filme Hellboy, já de O Homem Torto 2024, eles trocam o estilo de superprodução dos filmes que teve anteriormente com a narrativa mais fiel dos quadrinhos. Esse aqui eu tô falando a minha sinopse, tá? Que eu escrevi, tá, gente? O fato de Mike Mignola ser um dos roteiristas, junto com Christopher Golden, que é um colaborador dele em várias coisas que ele faz, e do diretor Brian Taylor, que fez Adrenalina, né, que eu acho muito bom, ajuda a manter características originais do personagem. Apesar de ter um orçamento menor, a produção consegue, na minha opinião, de novo, tá, gente, criar uma atmosfera sombria e envolvente. A direção de Brian Taylor, para mim, ela equilibra a ação e o terror sem exageros. E o roteiro reflete a essência do personagem. Okay? A crítica tem apontado que o filme atende aos fãs, oferecendo um retrato fiel do Hellboy. Então, assim, eu tentei dar uma resumida aqui pra vocês não me xingar. Eu não contei a história toda do Hellboy. A história do Hellboy ela já acabou. Ela tem começo, meio e fim. Né? Tem tudo ali. Depois a gente pode até falar dessa história aí. Mas apesar dele ter morrido, já terminado a história, spoiler maior, Hellboy morre no final. E o mundo dele acaba e começa de novo. Mas, apesar de tudo isso, ainda são publicadas histórias hoje no mesmo estilo do autor do Conan, porque ele conta histórias pinceladas ao longo da vida do Hellboy ou desse universo aí que aconteceu, entendeu? E o final do Hellboy o Hellboy é tão importante quanto Ed Safran e Alice Sherman. Os três são responsáveis pelo mundo, assim, por salvar o mundo de certa maneira, por criar tudo, por ser, né? O final do Hellboy é muito bom. Então é isso aí. Só para não ficar grande demais. Não, foi bom. Eu vou voltar assim, na conclusão de tudo que eu falei até agora. O filme é excelente para quem gosta das revistinhas. O filme muito provavelmente não vai funcionar para quem não leu as revistinhas. Eu estava pensando aqui, ele falou uma coisa ali que era importante, do surgimento do Hellboy, da revistinha difere do primeiro filme. Só que o Hellboy, no mundo onde ele está, ele aparece. Acho que aquela fala assim, você apareceu naquela entrevista, não sei o que. Eu acho que aquilo ali passa... não precisa do primeiro filme para chegar naquele Hellboy, quando ele era criança, nos quadrinhos, ele aparece na capa da revista Time. É isso, E o mundo do Hellboy, ele tem tanto super-heróis, igual o Lagosta, o Lobster Johnson, né? Ele é um super-herói que lutou na Segunda Guerra Mundial. Tem outros super-heróis também. Então é um mundo onde as pessoas estão acostumadas com coisa esquisita. Eu acho que eles deram aquele ponto só pra puxar isso. Porque na época, na hora também, igual eu pensei no primeiro filme, mas ela não precisa do primeiro filme. Porque as coisas fantásticas, tipo aquela aranha que os caras estão transportando, uma aranha gigante, é fantástico e existe. Igual bruxa. Eles estão acostumados com bruxa também. Então, eu acho que foi corajoso, arriscado, dificilmente vai... criar um séquito de seguidores no cinema, vai agradar quem gosta da revistinha e gostaria que tivessem mais filmes com essa pegada. Aí eu falo assim, talvez não funcionasse para cinema, a menos que eles consigam ganhar e criar uma linha de filme que faz assim, agora filmes de baixo orçamento que a expectativa é só fazer... tipo lá, gastei uma série de filme para streaming, né? Tipo assim, gastei 20 milhões, eu quero fazer 40 e tá bom demais. Porque o problema é que o outro que custou 50 fez 55, aí mata, né? E a gente sabe que a gente não vai ter Del Toro de novo, né? Del Toro não vai fazer, já foi falado isso. A gente não vai ter um outro filme do Del Toro. Agora também nem quero. É igual igual os irmãos Russo, né? Não vai ter do irmão, aí traz o irmão Russo de novo pra fazer Vingadores, né? Não sei, né? Tudo, o que manda é dinheiro, né? Aí eu vou falar, eu que li historinhas do Hellboy, eu gostei de ver
aquela coisa. Mas depois eu tive. Aquilo que você falou, eu tive que raciocinar. Eu tive que mudar o. Eu saí do cinema com cabeça de quem viu o filme no cinema. Em conflito, porque era uma história boa. E aí, eu não tinha lido essa história. Por incrível que pareça, eu não li essa história. Eu fui atrás dela depois. Ali, pra mim, tava um conto de Lovecraft pra caramba, né? Só por causa disso, quando você vier aqui me visitar, o dia que nós formos brincar nos parques, você vai ficar em casa e você vai ler minha coleção completa com todos os encadenados de Hellboy, pra você aprendendo a não deixar de ler as coisas, tá? Não, mas eu não li esse, eu não tinha lido só esse. Mas ele eu não ter lido Não outro interessa, também. não interessa. Mas no filme e vai fazer há uma resenha referência a pra mim, pelo menos Lovecraft. 500 palavras. Como é que é, Paulo? Tô falando que no filme é uma referência a Fala de Lovecraft. Ele fala Ô, sobre um rasgo dimensional ao estilo no estilo Lovecraft. Ô Vitor, você também não leu as revistinhas do Star Wars. Ixi. Oi? Você também não leu as revistinhas do Star Wars. Ixi. Não, mas eu não sou fã de... Ixi. Vai sofrer, vamos mudar de assunto. Bem, pra gente encerrar o podcast, né? Eu acho que eu ia perguntar... Não, antes de encerrar, deixa eu só comentar uma coisa aqui. Sabe uma coisa que eu gosto muito desse filme também é o seguinte. Quando você pega adaptações de quadrinhos, normalmente eles pegam vários arcos e transformam num filme. Uhum. Os do Hellboy foram assim. Esse último do Hellboy, que foi o maior fracasso, eles pegam umas 5 histórias diferentes e estocam no meio do filme lá. Entendeu? Esse pegou uma história só. Eu acho isso assim, fundamental. Por 2 motivos. Primeiro, que você conta aquela história melhor e você não esgota a fonte do personagem que tem lá pra contar, entendeu? Mata os vilões todos. E você não tem um arco, e você não tem um arco que você gosta muito, que foi mal colocado, você nunca mais vai ter. Tipo Planeta Hulk. Planeta Hulk pra mim é um arco. Matou. Você não vai ter Planeta Hulk. É isso que eu falo, foi corajoso. Foi corajoso. Quer dizer que... Vai agradar todo mundo. Vai agradar, vai ter... Não, vão ser sinceros. Vão ter outros filmes? Vai ter sucesso no cinema? Não, acho que não. Vai virar cult. Pode ser que vire cult. Pode ser que... Nichado. Pode ser que seja nichado. Visualmente, e aí esse é o Hellboy mais parecido com os quadrinhos de todos. Não, caído... Tá claro ali. Caído tá legal demais. Tá claro. É igualzinho no quadrinho, cara. Não, cara, tá claro ali que o storyboard, ele é o quadrinho. É quadrinho. Storyboard, concepção artística, tudo é o quadrinho. Ali, você assiste sem conhecer o quadrinho, você vê que é o quadrinho. Isso aí eu gostei muito do personagem. Isso é muito descarado. No filme. Isso é muito descarado. Ficou bom. Mas deixa eu perguntar pra vocês, pra gente encerrar o podcast, né? O que vocês Volta que ele ir embora, só porque ele não gostou do filme. Ele odiou o filme. Ué, por aí. Também. Mas a questão é o seguinte. O que vocês acham que vai gerar esse filme, assim, como obras posteriores, né? Porque coisas que vocês como leitores de quadrinho, vocês acham que pode gerar? Pode ser um filme, pode ser uma série. Eu acho... você fala assim, de outras mídias nessa coisa? Não, na mídia live action. Uhum. Né? Ou se, por exemplo, já vou colocar a minha parte assim, eu acho que pode ser que gere, assim, filme para streaming, quanto até algum investimento em série. Não vejo muito investimento em cinema agora. Eu acho dificilmente. Eu acho assim que minha visão assim que se houver um trabalho para trazer um novo live action, ele vai ser focado em streamer. Né? Ele vai ser focado ali que seja filmes ou que sejam séries em live action, né? Pode ser que surjam mais animações, tal como a gente já teve, tal, mas assim, em live action, eu acho que o foco vai ser virar completamente pro streaming. Eu acho que ele tem mais chance de ir pra streaming do que voltar pro cinema. Até porque também pode ser uma estratégia, né? Ele ir pro streaming, ele se ganhar um sucesso muito grande, depois ganhar uma versão pro cinema. Sucesso muito grande, se ele for num caminho assim, cara, ele vai ser sempre... Porque o negócio é o seguinte... Você sempre vai ser cult. Mas eu falo assim, em questões de investimento, se ele for para uma mídia streaming e fizer muito sucesso ali, ele talvez arrecade investimento suficiente para trazer uma versão do quadrinho que vai agradar. Se for pro Netflix, isso não vai funcionar. Ele tem que ir para quem faz coisas e tá disposto Prime, o Max. O Max e porque, até TV. Porque sim, ele tem chance de acontecerem outras adaptações. O problema é se
se tiver o Mike Mignola lá, aí eu quero sim. Se não tiver, eu não quero não. Aí pra mim tá bom, sabe? Porque fica destruindo o herói da gente, pô. Legal. E você, Vitor? Então vamos lá. Eu espero que esse filme traga outros filmes baseados em quadrinhos e mais, principalmente duas coisas. Primeiro, mais fiéis aos quadrinhos, sem ficar fazendo uma transcriação tão grande, mudando características importantes dos personagens. E também que sejam filmes focados em histórias curtas ou arcos, ou de histórias, né, ou sagas fechadas. Não ficar colocando 50 mil referências de 20, 30 histórias no mesmo filme, entendeu? Pode ser que isso seja para um público nichado, pode ser que isso aí não atraia o grande público, igual o Paulo falou e tudo, mas eu acho que tem público para isso, e eu acho que eu, por exemplo, seria um público disso daí e eu gostaria de ver. Tô sendo meio egoísta, né? Não tô pensando em fazer bilheteria grande e tal e tudo. Mas é o tipo de obra que eu gosto mais, que eu gostaria mais de ver, entendeu? Eu gosto de ver lá as coisas da Marvel, Disney, que estão passando. Eu gosto, eu me divirto, eu tô vendo meus heróis na tela ali. Mas isso que o Mike Mignola fez, junto com o diretor e com outro roteirista pra mim, foi sensacional, saca? Assim, eu curti demais. Vou ver esse filme de novo, no cinema, e vou tentar, e se tiver mais disso, eu vou ficar feliz, entendeu? O que eu gostaria é isso. Se vai acontecer ou não, eu não sei. Se pode trazer ou não, eu não sei. Porque, igual o Paulo falou, no final das contas, o que importa é dinheiro. Mas, na minha opinião, se o Mike Mignola tiver ficado satisfeito com a adaptação do personagem dele para o quadrinho, já é para ele e para os que gostam do personagem uma vitória muito grande. E isso é muito importante, entendeu? Legal. Bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de Hellboy. Vai lá no YouTube, comenta lá o que você achou desse filme, você que assistiu, o que você achou desse nosso episódio. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Que a força esteja com vocês. E lembrem de votar na gente. Nós estamos concorrendo. Passamos para a segunda etapa. Passamos para a segunda etapa no prêmio dos melhores podcasts do Brasil. Põe lá no Google lá, prêmio MPB, melhores podcasts do Brasil. E vota na gente na Cultura Pop X-Wars. Ô, Humberto, tem Hellboy na Panini lá? Na Panini, não. Tem não. Não? Tem não. Não tem. Ah. É o concorrente. Aí lembrando, Então, né, beleza. Alberto, que a gente tem uma promoção para quem tá ouvindo a gente Não, aí. não é ó. promoção não, é uma parceria. É uma parceria, né? Que é feito a gente fez com a Panini. Que você pode ganhar um desconto que você não acha em site nenhum. Não acha em site nenhum. Em site nenhum. Você liga pro... Você manda uma mensagem pro WhatsApp 11 5196 3435 e fala com a Gabriele Silva que você quer ter o desconto que o Humberto, do podcast X-Wars teve, que ela vai te passar um desconto maior do que está no site. Eles estão lá com um monte de promoção, propaganda, só que se você mandar uma mensagem para lá e fizer essa referência, o desconto para você é maior. Isso aí. Até a próxima, turma. Até a próxima, pessoal. Falou, galera. Um abraço. Até mais.